Nós estamos diante dos dois elementos do texto sagrado, apresentado no texto sagrado, melhor dizendo, que é o pão e o cálice. Quero convidar aos irmãos a participarmos, só que antes nós faremos a oração de contrição, pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados. O apóstolo Paulo disse que aquilo que recebeu do Senhor também passaria para nós, então é um mandamento do Senhor e nós devemos cumpri-lo. Participar da mesa do Senhor é de suma importância para a igreja. No texto não foi lido, mas no verso 28 diz que o homem examine-se a si mesmo e tome do pão e beba do cálice. É isso que nós vamos fazer agora. Baixe sua cabeça, esteja orando ao Senhor, colocando-se na presença do Senhor, dizendo: Deus, me perdoa. Eu tenho muitas falhas, tenho cometido muitos agravos diante do Senhor. Me ajuda, ó Deus, a reconhecer tais e tais pecados para que seja perdoado. Na sequência, o próprio texto diz que quem não se examina, come e bebe condenação para si. Para que não comamos e bebamos condenação para nós mesmos, devemos pedir perdão ao Senhor. É o que fazemos agora. Senhor Deus, mais uma vez na sua presença, agora pedimos perdão dos nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores. Não gostaríamos de sê-lo, mas em sendo, reconhecemos e recorremos ao seu agir. Assim como o Senhor iluminou a nossa mente para entendermos a mensagem do Evangelho, pedimos que o Senhor purifique a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe também, retirando estes dois elementos do seu uso comum para este uso importante para as nossas vidas. Eles continuam, ó Deus, sendo pão e suco de uva, mas simbolicamente representam o corpo do seu Filho, que foi entregue no madeiro da cruz. Portanto, ó Deus, separa esses elementos para este uso tão especial na vida da sua igreja, relembrar do Senhor. E mais, em um domingo que é conhecido, vivido como sendo o domingo da ressurreição. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho e ele morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, deixando para nós esse mandamento de que deveríamos participar da sua mesa. Assim, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco essa noite, sobretudo purificando as nossas almas. É a oração, ó Deus, que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ainda na preparação para a ceia, nós cantaremos o hino 266, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas o
sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem nossa luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Quero convidar o irmão Isaías e o irmão Thales a nos auxiliar na ministração da ceia. O Senhor Jesus disse: esse é o meu corpo, comam dele todos, façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos desse primeiro elemento, o pão. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomem dele todos, façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor, tomemos do segundo elemento, o cálice do Senhor. Meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, onde faremos a leitura do verso 6. Eu vou fazer a leitura uma vez, depois os irmãos farão a leitura uma segunda vez. Aqueles que forem encontrando podem ir ficando em pé. Mateus 7, verso 6 diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Os irmãos? Deis aos cães o que é
trevas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se luz da sede. Amém. O texto apresentado a nós, meus queridos irmãos, fala de algo que já tocamos no assunto no contexto da escola bíblica dominical. O nosso irmão Joselito já orou pedindo a bênção do Senhor para o nosso entendimento, por isso que afirmamos que em nossa última exposição falamos sobre os tipos de julgamentos que somos submetidos. Em primeiro lugar, somos submetidos ao julgamento final e eterno, conforme o versículo 2. Em segundo lugar, somos submetidos ao julgamento dos filhos de Deus, ainda, versículo 2. E em terceiro lugar, somos submetidos ao julgamento dos galardões, versículo 2. A exposição de hoje terá o tema julgamento. Portanto, continuamos com o tema proposto, onde responderemos a pergunta: qual o remédio que devemos oferecer contra o pecado? Qual o remédio que deveremos oferecer contra o pecado? Pois bem, o texto de hoje é a conclusão daquilo que fora ensinado sobre o julgamento divino. Muitos o apresentam como um texto isolado, como o faz a versão da Bíblia Revista e Atualizada que acabamos de ler. Você percebe que ele está separado aí em relação aos versículos anteriores. No entanto, ele serve sim de conclusão do que nós temos do verso 1 ao verso de número 5. Portanto, do ensino de Jesus dado nos primeiros versículos do texto. E quais são esses ensinos? Primeiro, que Jesus nos ensinou a não julgarmos o próximo, especialmente com o intuito de condená-lo, para não sermos julgados de igual modo. Só que não é julgado pelo próximo, e sim por Deus. O segundo ensino do Senhor Jesus é para que fizéssemos um julgamento bondoso e piedoso. Jesus nos ensinou que deveríamos tirar a trave de nossos próprios olhos, conforme o versículo 5, para podermos fazer esse julgamento piedoso. Não um julgamento condenatório, mas um julgamento bondoso e piedoso. Para isso precisamos tirar, primeiro, a trave que está nos nossos olhos. Em outras palavras, antes de condenarmos um irmão por ele ter um arqueiro ou um cisco no olho, deveríamos retirar a trave do nosso próprio olho. É aqui que entra o texto de hoje. Ao retirarmos a trave do nosso próprio olho, estamos aptos a ajudarmos o nosso irmão a retirar o argueiro de seu olho. Mas como é que podemos ajudá-lo nisso? Como é que podemos ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do olho? Segundo Jesus, oferecendo algo que é santo e que tem valor comparado ao de pérolas. Contudo, ao fazermos isso, devemos ter cuidado para não oferecermos aos cães o que é santo, nem lançarmos aos porcos as pérolas, conforme
o versículo 6. O que isso significa? O que significa não dar aos cães o que é santo, nem lançar aos porcos aquilo que tem valor, que é comparado a pérolas? O que isso significa? Significa que precisamos fazer uma avaliação entre pessoas e pessoas para saber a quem vamos oferecer o que é santo, isto é, a quem vamos evangelizar. Não dar aos cães o que é santo, nem lançar ante aos porcos as vossas pérolas, implica em fazermos uma avaliação entre pessoas e pessoas. Fazer um julgamento, uma avaliação. Não uma avaliação condenatória, mas uma avaliação que seja bondosa e piedosa. A princípio, ficamos chocados com esse ensino de Jesus. Que ensino? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Jesus manda fazer avaliação de pessoas e pessoas, isto é, procurar ver quem é quem, a quem nós vamos evangelizar. É isso? É isso. É isso que Jesus está mandando fazer. E de fato, nos choca. Mais à frente voltaremos a tratar disso. Por enquanto, segure um pouquinho. O texto se liga a um ensino já apresentado, pelo fato de Jesus estar apresentando o equilíbrio necessário entre a proibição de um julgamento condenatório e o dever de exercer o discernimento espiritual. Nós precisamos fazer uma avaliação entre pessoas e pessoas para pregarmos o evangelho a elas. Só que precisamos entender que é necessário um equilíbrio entre julgar de forma condenatória e avaliar de forma espiritual, ou tendo o discernimento espiritual para esse julgamento. Jesus proíbe o julgamento condenatório, porém autoriza a avaliação piedosa de si mesmo e do irmão. Ou seja, ele proíbe um julgamento que seja condenatório, por isso ele diz no verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Jesus está dizendo, não julguem de forma condenatória a ninguém, porque se assim o fizer, você será julgado dessa forma. Mas ele autoriza a fazermos uma avaliação piedosa, uma avaliação bondosa, analisarmos as pessoas, avaliarmos as pessoas. Porque tem muita gente que a gente prega o evangelho para elas e elas não estão nem aí, não estão dando a mínima importância. E, no entanto, nós estamos insistindo. O que nós estamos fazendo é jogando o que é santo aos cães, ou dando o que é santo aos cães, e lançando pérolas, ou seja, algo que é de grande valor, que é a mensagem do evangelho, a porcos. O que Jesus está ensinando é que, se quisermos ajudar nossos irmãos a enxergarem seus erros e pecados, precisamos lhe oferecer algo
que nos fora oferecido antes e, consequentemente, recebido. O que nos ofereceram foi a mensagem do Evangelho. E é a mensagem do Evangelho que nós devemos oferecer. O que é santo? A mensagem do Evangelho. Só que a gente está oferecendo de forma indiscriminada. E isso, conforme o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é errado. É errado porque o verso 6 diz, na parte B do versículo, para que não as pisem com os pés. Nós não devemos dar aos cães o que é santo, nem lançar aos porcos aquilo que tem valor de pérolas, para que não as pisem com os pés. E tem muita gente pisando a mensagem do Evangelho com os pés. E voltando-se vos dilacerem. Isto é, tem muita gente pisando na mensagem do Evangelho, as pérolas que nós estamos jogando. Tem muita gente pisando, dilacerando a pérola ou as pérolas. Entende o que eu quero dizer? Tem muita gente pisoteando a mensagem do Evangelho. É justamente, a mensagem do Evangelho é justamente aquilo que Jesus chama de santo e de pérolas, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aceitamos, e é aquilo que nós estamos oferecendo. Nós não oferecemos casa, carro, essas coisas aí. Não oferecemos isso. Isso nem faz parte da mensagem do Evangelho. O que nós oferecemos é aquilo que é santo, que tem valor de pérolas, portanto é algo precioso. O versículo 6 nos mostra, ou nos alerta, contra a frouxidão moral e a falta de discernimento. Nós queremos que o irmão tire o cisco do olho, mas nós não queremos tirar a trave do nosso. E quando fazemos assim, nós estamos dentro de um processo de frouxidão moral, falta de discernimento. Se não apresentarmos o que é santo e as nossas pérolas para as pessoas, elas não conhecerão aquilo que pode transformá-las do pecado para uma vida santa e viverão na imoralidade pela falta do conhecimento de Deus. Muito além de nós mesmos estarmos vivendo dentro de uma frouxidão moral, se não tivermos o discernimento do que Jesus está dizendo aqui, nós estaremos contribuindo para as pessoas viverem dessa forma, viverem na imoralidade por falta do conhecimento de Deus. Só acabamos com a frouxidão moral e a falta de discernimento oferecendo um remédio específico e necessário no combate do pecado. Sendo assim, hoje responderemos a seguinte pergunta: o que devemos oferecer aos nossos irmãos? Qual o remédio que devemos oferecer contra o pecado? Se nós queremos que os nossos irmãos tirem o cisco do olho, nós precisamos oferecer um remédio. E esse remédio deve ser tomado também por nós mesmos, para que possamos tirar a trave do nosso olho. Que remédio é esse? Em primeiro lugar, é a verdade cristã. O remédio que nós oferecemos é a verdade cristã, conforme o versículo 6.
Não deis o que é santo, não lanceis vossas pérolas. A verdade cristã é isso que Jesus está chamando de santo, aquilo que é santo, aquilo que tem valor de pérolas, é a verdade cristã. Esse é o remédio. A verdade é a única coisa capaz de transformar a vida do pecador. Nenhuma outra coisa transforma. Se é dinheiro, algumas igrejas oferecem dinheiro, as pessoas ficam ainda mais cobiçosas quando recebem dinheiro. Se é poder, elas ficam ainda mais contaminadas pelo desejo do poder. É o poder pelo poder. Nada, absolutamente nada é capaz de transformar a vida do pecador. Somente a verdade cristã. Só isso. Jesus sabe disso e nos ensina a não darmos esse remédio de forma indiscriminada, mas com discernimento entre pessoa e pessoa. E volto a dizer, é difícil entender isso aqui. A verdade cristã não pode ser dada ou oferecida aos cães e aos porcos. Dr. Martin Lloyd Jones explica o que significa cães e porcos, dizendo que na Palestina o cão não era considerado conforme estamos acostumados a fazer na nossa cultura ocidental. O cão era o carniceiro das ruas e o seu próprio nome representava opróbrio, não fazendo relembrar o animal de estimação doméstico, e sim um animal meio selvagem, feroz e perigoso. O cão na época de Jesus não tinha nada a ver com o cão de hoje. Não era aquele cão Joselito que quando nos vê nos dá um abraço. Estou falando isso de Joselito, sabe por quê? Mila, a nossa cachorrinha, quando encontra Joselito, dá um abraço em Joselito. Não era assim. Era o carniceiro da rua. Todo mundo tinha medo. Era aquela gangue, Joselito, que você me contava esses dias. 10 cachorros lá, próximo à casa de Joselito, que é o terror da rua. Eles eram assim. Paralelamente a isso, representavam tudo o que havia de mais imundo. Talvez o seu maior representante seja o segundo, que é o porco. O porco representava na mente dos judeus tudo quanto havia de mais imundo e que precisava ser terminantemente repudiado. Havia um total repúdio ao porco. Judeu nenhum tinha contato com o porco, porque ele representava a imundícia. Cães e porcos representam, portanto, aqueles que são espiritualmente hostis, impuros, ou que demonstram um desprezo ativo pelas coisas de Deus. Vou repetir. Cães e porcos representam aqueles que são espiritualmente hostis, impuros, ou que demonstram um desprezo ativo pelas coisas de Deus. E para quem é que nós estamos pregando na maioria das vezes, se não para esses que são hostis à mensagem do Evangelho, que são extremamente impuros e que são ativos em dizer: não quero nada com Deus. Nesse caso, são pessoas
que após serem expostas à verdade cristã, reagem com escárnio, ódio ou profanação. Veja, é o nível mais baixo da sociedade. Jesus está aqui nos orientando a não darmos o que é santo a essas pessoas que, quando escutam falar de Jesus, ironizam, desprezam e maldizem. Talvez você tenha aí em mente uma pessoa que é assim. Sabe aquela pessoa que você prega a mensagem do Evangelho e ela desdenha de você e da mensagem? Ela diz, deixa de ser besta, deixa de ser idiota. Desculpa a expressão. Eu não quero ouvir esse tipo de papo, eu não quero ouvir essa coisa de Cristo, de salvação. Eu não quero saber disso. E zomba de você, zomba da mensagem. Lemos na escola um texto, Atos, capítulo 17, verso 32. Paulo acaba de pregar a mensagem do Evangelho para aqueles filósofos epicureus e estoicos, e o texto diz que alguns deram as costas. Se fôssemos nós insistiríamos na pregação. No entanto, Paulo não insistiu. Lembra? Eu acho que foi um bloco de carnaval. Se não foi, me perdoe e me corrija. Lembram daquele bloco de carnaval que ridicularizou Jesus ao apresentar travestis na cruz? Lembram disso? Eu acho que foi um bloco de carnaval. Se não foi, me desculpe. Mas vocês lembram? Um grupo de pessoas levaram cruzes às ruas e eram travestis fazendo a figura de Jesus. Isso é zombar da mensagem do Evangelho. Isso é zombar de Cristo. Isso é zombar disso que Jesus está chamando de santo. Esse bem tão precioso que é comparado a pérolas. Pois bem, pessoas assim têm o espírito de cão e de porco e não aceitam a mensagem de Cristo, pelo contrário, desprezam e zombam dela. Mas aí surge uma pergunta. Então, para quem deve ser pregada a mensagem de Cristo? Aqui chamada de verdade cristã. Não seria exatamente para esses que a mensagem de Cristo deveria ser pregada? Não é isso que passa na nossa mente? Ora, se esses são hostis, se esses são contra, se esses maldizem a mensagem do Evangelho, não seria exatamente para esses que a mensagem deveria ser pregada? Essa resposta será dada logo na sequência. Mas antes, vejamos o que realmente é a verdade cristã. Eu vou responder essa pergunta, mas antes, vejamos o que realmente é a verdade cristã. O que é isso que Jesus chama de santo, de pérola? Recentemente, participei da sabatina de um candidato ao Sagrado Ministério e lhe fiz uma pergunta muito simples nos seguintes termos. Uma das coisas que o homem busca conhecer é a verdade. Essa foi precisamente a questão levantada por Pilatos por ocasião do julgamento fraudulento imposto a Jesus, conforme João capítulo 18 e o verso 38. Sabendo que na atualidade ela é relativa e que Cristo disse ser o caminho e a verdade e a vida, conforme descrito em João capítulo 14, verso 16, o que é a verdade?
Parece uma pergunta complexa, dado ao conjunto de informações que eu trouxe anteriormente. Daqui a pouco eu faço a pergunta de novo. O que é a verdade? O candidato é profundamente inteligente e possuidor de muito conhecimento em várias áreas. Talvez por causa disso, ele passou considerável tempo discorrendo sobre o que os grandes filósofos como Platão, Sócrates, Martin Heidegger pensaram sobre ela, pensaram sobre a verdade. Uma espécie de conceito aletheia e não uma mera opinião doxa que temos de nós mesmos, das coisas, das ideias e dos valores. A verdade é um conceito aletheia e não uma opinião doxa que eu tenho de mim mesmo, das coisas, das ideias e dos valores. Fiquei extremamente surpreso com a resposta dada, pois ele conseguira responder filosoficamente aquilo que deveria responder teologicamente. A resposta deveria ter sido simples e objetiva. Precisei fazê-lo ver a resposta conforme contida na própria pergunta. Me permitam repeti-la. Prestem atenção. Uma das coisas que o homem busca conhecer é a verdade. Essa foi precisamente a questão levantada por Pilatos por ocasião do julgamento fraudulento imposto a Jesus, conforme descrito em João capítulo 18, verso 38. Sabendo que na atualidade ela é relativa e que Cristo disse ser o caminho e a verdade e a vida, conforme descrito em João, capítulo 14, verso 6. O que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Ela é santa. A mensagem do reino de Deus é santa. No contexto de nossa exposição, a verdade é a pregação da palavra de Deus, é a exposição da mensagem do Evangelho, é a exposição da pessoa de Cristo. No nosso contexto, no contexto da pregação, não é aletheia, conforme apresentado, não é um conceito, não é uma opinião, mas é Cristo, é a mensagem da Bíblia. Ela deve ser pregada, ensinada, mostrada ao pecador, pois somente ela liberta e muda a vida do pecador, transformando a vida desse pecador. Somente a mensagem de Cristo, somente Cristo muda os nossos corações. Vou repetir, ela deve ser pregada, ensinada, mostrada ao pecador, pois somente ela liberta e muda a vida, transformando-a. Contudo, ela não pode, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, ser dada, oferecida, pregada, aleatória e indiscriminadamente aos cães e aos porcos. Não pode. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Por favor, alguém leia o verso 6, por favor. Não deis aos cães o que é sã, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem.
A mensagem cristã, a mensagem de Cristo não pode ser pregada, ensinada, oferecida, dada de forma aleatória e indiscriminadamente. Ela tem valor. Ela não é uma coisa de só menos que eu dou assim, de qualquer forma, a qualquer um, aos cães e aos porcos. Eu tenho que fazer uma avaliação entre pessoas e pessoas para saber a quem eu vou oferecer. A verdade cristã deve ser oferecida como o único remédio de transformação do pecador. Mas como acontece com outros remédios, há pessoas que não podem tomá-lo. Acho que alguns aqui tomam remédio para pressão alta, não toma? Mas tem alguns aqui que não podem tomar todo tipo de remédio para pressão alta. Concorda comigo? Toda vez que mãe vai lá na médica, ela diz logo: olha, o que tiver silvastatina, olha, esse eu não posso tomar. Ou quando você vai fazer uma consulta que vai ter que tomar um remédio, vai lá no hospital, vai lá na UPA, vai lá onde houver necessidade de ir. Aí a primeira coisa, uma das coisas que o médico pergunta, não a primeira coisa, mas uma das coisas que o médico pergunta é: você tem, como é? Alergia a algum tipo de remédio? Olha, você tem alergia à dipirona? Tem. Não é assim? Por que é que ele faz essa pergunta? Porque nem todo mundo pode tomar todo tipo de remédio. E nós estamos oferecendo, dando um determinado tipo de remédio. O remédio que cura a alma. Há pessoas que precisam tomar o remédio na porção certa. E no caso desse remédio que nós oferecemos, há pessoas que precisam tomar o remédio na porção certa, devido ao tipo de pecado que aquela pessoa está envolvido. Mas algumas vezes a gente oferece o remédio como que padrão. Dizem que se a gente vai na UPA, o único remédio que dão é dipirona. Mas deixa eu dizer para você, quando a gente vai lá na Unimed, o único remédio que nos dão é dipirona. Só que dipirona serve para todo tipo de remédio? Ou melhor, de doença? Não. Esse remédio que a gente oferece também. Ah, pastor, mas aí está colocando por baixo. Quer dizer que a mensagem do Evangelho não tem poder para curar todo tipo de doença? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há pessoas que não podem tomar este remédio. Não é que não cura todo tipo de doença, cura. Sobretudo a doença espiritual. Mas nem todo mundo está apto para tomar este remédio. Aqueles que têm espírito de cão, de porco, não tomam esse remédio. Ou não devem tomar esse remédio. Foi o que Jesus fez em seu ministério. Sobre isso, Lloyd Jones disse que Jesus soube distinguir precisamente entre indivíduo e indivíduo, entre tipo humano e tipo humano. Lloyd Jones continua dizendo: se você ler os 4 evangelhos, verá que Jesus nunca tratou duas pessoas exatamente da mesma maneira. Ele nunca usou o evangelho de uma forma igual para todos. Ele nunca deu dipirona para todos. Está entendendo? Se você vê Jesus nos 4 evangelhos, ele tratou um de um jeito.
Ele tratou de outro jeito, isto é, a mensagem pregada é o Evangelho, mas a dose com que ele deu, o método que ele aplicou na administração desse remédio, para um foi um, para outro foi outro. Conquanto seja a verdade cristã que esteja sendo oferecida. Se você lê os evangelhos e se pensarmos na maneira como Jesus tratou com Natanael, com Nicodemos e com a mulher samaritana, isso é Lloyd Jones que continua dizendo, veremos que cada um recebeu o mesmo remédio, mas em um método diferente, em porções ou dosagens diferentes. Ele tratou com Natanael de uma forma, com Nicodemos de outra forma. A Nicodemos foi dito aqui na escola bíblica dominical, ele disse, você sendo grande entre as autoridades judaicas, você sendo grande, não conhece o básico. Entende? Jesus foi mais severo. Com a mulher samaritana foi severo, mas foi menos do que com Nicodemos. De igual modo, os discípulos, Paulo, por exemplo, quando estava em Atenas, viu os judeus opondo-se e blasfemando contra o Evangelho, conforme Atos, capítulo 18 e o verso 6. Lloyd Jones analisando esse texto, aliás, vamos ler o texto? Atos 18, 6. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, é esse o texto? Não, eu estou em 16, 18. 18:6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Prestou atenção? Paulo está fazendo julgamento, uma avaliação piedosa entre pessoa e pessoa. Aqui os judeus, o texto é muito claro, que eles se oporam e blasfemaram. E aí Paulo fez o quê? Sacudiu a poeira das roupas. O sangue de vocês está na mão de vocês. Eu vou deixar de pregar para vocês, vou pregar para os gentios. Lloyd Jones, analisando esse texto, disse que, conforme observamos, estavam determinados os judeus a quem a verdade do Evangelho já fora exposta. Entretanto, aqueles judeus agiram exatamente da maneira como nosso Senhor havia profetizado em nosso texto. O Lloyd Jones está dizendo que aqueles judeus estavam agindo com espírito de cão e de porco, na qualidade de cães e porcos espirituais. Eles se voltaram e se fizeram oposição, blasfemando e pisando aos pés a verdade que lhes havia sido anunciada. Eles estavam pisando na mensagem do Evangelho. Eu não quero saber disso, nós não queremos saber disso. Isso é uma mensagem que não enche o nosso coração. Nós não temos nenhum interesse em ouvir falar desse Cristo. Como alguém me disse aqui na Avenida Caruaru, a Avenida Caruaru é essa aqui, né? Santa Maria da Boa Vista. Saímos a evangelizar e uma pessoa disse, é coisa de crente, vá passando, vá passando. Estão pisando a mensagem, estão esmigalhando a mensagem. A reação dos apóstolos foi deixá-los de lado e afastar-se deles, e não mais lhes pregou o Evangelho. O apóstolo Paulo voltou as costas aos judeus
que tinham rejeitado a verdade, mostrando a incapacidade que tinham de apreciá-la, e em seguida voltou-se para os gentios e se tornou o grande apóstolo dos gentios. Salienta o mesmo comentarista. É neste sentido que não devemos dar aos cães e aos porcos aquilo que é santo. Quando você estiver pregando o Evangelho, examine cada pessoa. E se uma zombar da pregação do Evangelho, se alguma zombar do Senhor, se alguma zombar de Deus, pare imediatamente de pregar o Evangelho, dê as costas a ele e vá pregar para outros. A chave é essa. Zombou da mensagem, zombou de Cristo, zombou de Deus, pare a mensagem e vá pregar para outros. Esse é cão, esse é porco. E portanto você não pode, não deve jogar o que de mais precioso você tem, a mensagem de Cristo, aos porcos, aos cães. Ficar insistindo. Insiste, prega a mensagem insistindo. Porque fulano tem que ser crente, Beltrano tem que ser crente, e fica insistindo. Você está jogando fora algo que é precioso, algo que outra pessoa poderia ser abençoada, e você fica insistindo. É isso que nos diz, né? Vá para outro, é o que nos diz Mateus capítulo 10, verso 14, por favor. Mateus 10, verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Marcos 6, verso 11, por favor. O que esses textos estão nos mostrando é que Jesus mandou que houvesse a evangelização. Jesus chama os seus discípulos, pelo menos 70 discípulos, e manda de 2 em 2. O contexto de Mateus, o contexto de Marcos, por exemplo, é a instrução para os 12, né? Aí no verso 11 Jesus diz: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Lucas capítulo 9, verso 5. Eu já estou me encaminhando para o final. Lucas 9, verso 5. Mais uma vez, as instruções para os 12. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Não quer ouvir a mensagem do Evangelho? Dê as costas a esse e vá para outro. Jesus instrui nestes textos aos seus discípulos a sacudir o pó dos pés em protesto e reprovação, caso uma casa ou cidade se recusasse a recebê-los ou ouvir a mensagem do Evangelho. Agora, respondendo aquela pergunta, se não é para estes cães e porcos que deveríamos pregar o Evangelho, não é?
se devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, mas fazendo... Deixa eu corrigir aqui o meu pensamento. Respondendo aquela pergunta. Devemos sim pregar o Evangelho a todas as pessoas, inclusive para essas, mas fazendo um criterioso discernimento entre pessoas e pessoas. A mensagem pregada será sempre a mesma, porém apresentada de modo diferente a cada tipo de pessoa. A mensagem do Evangelho pregada a um quanto mais ladrão é diferente. Veja, a dose, não a mensagem é a mesma, é o Evangelho, mas a dose, o modo como nós apresentamos a mensagem é diferente no modo a um quanto mais ladrão, a um homossexual, por exemplo. A mensagem é a mesma, é o Evangelho, é Cristo. Mas o modo como nós apresentamos é diferente. Então estes vão ouvir, aqueles que têm espírito de cão e porco, vão ouvir, devem ouvir o Evangelho, mas até o momento em que eles se mostrem relutantes em receber a mensagem. Ridicularizou a mensagem, ridicularizou Cristo, ridicularizou o Senhor Deus, pisou naquilo que de mais importante nós temos, que é o anúncio da palavra de Deus, recusou. Tem uma expressão que é refugou, né? Refugou, não quer saber. Bate o pó. Preguei, fiz a minha parte, agora é com vocês. E vão para outros. Vão pregar a outros. De modo que o remédio que devemos oferecer contra o pecado é a verdade cristã. Meus irmãos, hoje aprendemos importantes lições. Primeiro, a primeira lição aprendida diz respeito ao valor das pérolas e do que é santo. As pérolas e as coisas santas referem-se às verdades profundas e preciosas do reino de Deus e do Evangelho. O cristão é um dispenseiro da verdade e não deve expor as doutrinas sagradas ao ridículo desnecessário. Fulano não quer ouvir a mensagem do Evangelho? Muito bem. Não vai ouvir a mensagem do Evangelho. Querer que as pessoas entendam a mensagem pregada e se convertam a todo custo é errado e desvaloriza a mensagem. O que devemos fazer é valorizá-la. E se alguém não quer ouvir, paciência. Preguemos a outros, preguemos àqueles que queiram ouvir. Então aprendemos sobre o valor disso que é sagrado, disso que é de um valor tão grande que é considerado ao valor de pérolas, a mensagem cristã, a mensagem do próprio Cristo redivivo, como cantamos hoje no hino. E aprendendo sobre isso, não devemos estar expondo assim, indiscriminadamente, mas devemos fazer avaliações de pessoas para pessoas. Porque investir em quem não quer ouvir, se do lado de cá tem alguém que quer ouvir? Não faz sentido. Segundo, a segunda lição diz respeito à escolha do público. Essa semana eu vi um influencer falando de uma fábrica de roupa em Surubim, acho que em Surubim, calça jeans.
E ele faz muito bem, ele é bem desenrolado, ele apresenta o produto de uma forma belíssima. Mas, conquanto o vídeo dele esteja para todos verem, aqueles que têm acesso ao vídeo dele, no vídeo ele dizia assim: você que é sacoleira, você que tem uma loja lá na sua cidade, enfim, ele tem um público alvo, não é? Aquele que é sacoleiro ou aquele que tem uma lojinha lá na sua cidade. É a mesma coisa o Evangelho. Nós temos que ter um público-alvo, nós temos que escolher esse público-alvo. Lembremos do apóstolo Paulo, que se voltava para os gentios quando os judeus rejeitavam persistentemente a mensagem, mostrando que devemos escolher sabiamente onde investir nossos esforços espirituais. Paulo, quando diz: deixo vocês na mão de vocês, o peso de vocês irem para o inferno não está nas minhas costas, não está nas minhas mãos, eu estou livre desse peso, mas agora eu vou para os gentios. É o que nós devemos fazer. Precisamos pregar a mensagem para quem quer ouvi-la, e se alguém não quer ouvir, paciência. E não tenhamos dor de consciência. Ah, pastor, eu não consigo, porque, a mensagem tem que ser para todos. Eu não consigo dar as costas a um e ir para outros. Não tenhamos dor de consciência. É o que o próprio Senhor Jesus está nos ensinando: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. É ordenança do Senhor Jesus: não deem, não tenham por motivo de consciência, não fiquem preocupados, mas façam o que Jesus está mandando. Terceiro, aprendemos ainda, ou a terceira lição diz respeito à dependência do Espírito Santo. Para nós que somos reformados, a capacidade de identificar quem são cães e porcos não vem da sabedoria humana, não vem da vã filosofia humana, portanto não vem de nós mesmos, e sim da iluminação do Espírito Santo, conforme vimos em um outro contexto, na escola bíblica dominical. É o Espírito Santo quem abre a mente, é o Espírito Santo quem ilumina o coração. Então, quando você estiver pregando, se deixe levar, mover pelo Espírito Santo, e pregue a quem o Espírito Santo está dizendo para você: pregue a esse. É ele quem vai mover o coração dele para ouvir a mensagem. Mas se esse outro não abre o coração para ouvir a mensagem, é porque o Espírito Santo não abriu ainda. Então não adianta investir nesse. Invista naquele que o Espírito Santo já atuou, que trabalhou, preparou para você jogar a semente. Mas como, então, buscar essa orientação divina? Como identificar que o Espírito Santo está levando você a pregar para um e não para outro? Meus irmãos, por meio da oração e sabedoria divina. Nosso problema é que a gente quer fazer tudo porque acha que queremos fazer do nosso jeito, achando que nós temos conhecimento, nós vamos fazer do nosso jeito. Aí não oramos, não procuramos o Senhor, não pedimos a Ele a iluminação a nós mesmos para saber a quem vamos pregar ou não. Aí saímos assim, atabalhoados. É preciso orar, é preciso pedir: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa saber quando falar e quando calar. O próprio contexto bíblico lá em Eclesiastes diz, há tempo de falar, há tempo de calar. Eu tenho que saber quando.
Estou numa empresa, Márcio, estou numa empresa rodeado de gente que trabalham comigo. Estou pregando o Evangelho, mas elas só riem da minha cara. É tempo de calar. Eu não vou ridicularizar o Evangelho. Eu não vou deixar que as pessoas ridicularizem a mensagem que eu estou pregando, porque ela tem valor. Se estão ridicularizando, se estão rindo de você porque está pregando o Evangelho, pare! Procure outro meio. Procure outras pessoas. Procure outro lugar. Procure outro ambiente. É preciso saber quando falar e quando calar, garantindo que a mensagem seja apresentada de forma significativa e protegida de escárnios fúteis. Quarto e último, aprendemos ainda sobre o cidadão do reino. O cidadão do reino é alguém que possui uma visão clara por ter retirado a trave do próprio olho e que, por meio dessa visão restaurada pela graça, exerce uma sabedoria prática nas relações sociais e evangelísticas. Ou seja, o cidadão do reino é alguém que faz sempre o que é certo e sua vida é evangelismo puro. Sabe por que tem muita gente que não ouve a mensagem do Evangelho pregada por um crente? É porque a vida dele não é uma vida de evangelização. É porque a vida dele não é uma vida correta. É porque ele tem algumas coisas, ele faz algumas coisas, né? Esse evangelizador faz algumas coisas que aquele que está sendo evangelizado diz: olha, como é que eu vou ouvir a mensagem para mudar de vida se ele próprio, o evangelizador, não tem uma vida transformada, não tem uma vida de santidade? É preciso, portanto, ser cidadão do reino. É preciso ser cidadão dos céus, que tem uma vida transformada, a ponto da sua vida ser um evangelismo prático, diário, evangelismo puro, onde as pessoas se motivam a nos ouvir falar de Jesus por causa do nosso comportamento. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça compreender essas coisas. Eu sei, meus irmãos, é uma mensagem diferente. Até hoje você ouviu: pregue a toda criatura. E o texto diz isso, né? E ele pregai a toda criatura. E é isso mesmo, mas fazendo a avaliação. Está ouvindo a mensagem do Evangelho? Continue investindo. Não está ouvindo a mensagem do Evangelho? Pare. Que Deus nos abençoe e que compreendamos estas coisas. Como o Senhor Jesus disse, finalizo agora: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Amém. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais uma exposição. Ó Deus, quando estávamos estudando sobre o texto, escrevendo sobre o texto, eu mesmo, ó Deus, fiquei impactado e extremamente preocupado. Fiz um comentário com Débora, mas Jesus tem umas coisas que é engraçada. E assim, muito preocupado, ó Deus, porque como diria a igreja do Senhor a fazer avaliação entre pessoas e pessoas, a pregar para esses ou estes e aqueles não. Como diria isso, ó Deus, era a minha preocupação. Mas a mensagem do Evangelho é uma só. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos assim. Nos ajuda, ó Deus, a pregarmos a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Pregar Cristo, que é a verdade cristã para aquelas pessoas que o Senhor mesmo abriu o nosso
entendimento e nos encaminhou para evangelizar estas e não aquelas pessoas. Nos ajuda a compreendermos isso, a enxergarmos o teu agir, a ponto, ó Deus, de termos um senso aguçado das pessoas para quem iremos pregar o Evangelho. Senão nós ficaremos anos e anos pregando sem ver objetivamente a mensagem frutificando. Eu sei, ó Deus, que talvez um dos meus irmãos esteja pensando, mas a mensagem foi pregada à beira do caminho e a mensagem caiu em 4 campos, em 4 tipos de solo. Eu sei, ó Deus, que precisamos pregar nestes solos, mas nos ajuda a enxergarmos com clareza a qual tipo de solo nós devemos investir todas as nossas forças físicas e espirituais. Nos ajuda, ó Deus, para que tenhamos um grande número de conversos na nossa igreja a partir da nossa pregação, e não apenas, ó Deus, um sentimento de que estamos pregando sem ao menos frutificar. Nos ajuda, ó Deus. Abençoe cada irmão e irmã que hoje veio à sua casa ouvir a sua palavra. Nos ajude durante esta semana com muita paz, com muita saúde, com muita realização. Ajude-nos, ó Deus, com os nossos filhos e netos, especialmente aqueles que estão tendo um comportamento que destoa daquilo que lhes foi ensinado. Nos ajuda, ó Deus, lá no emprego, lá no negócio que temos, como o Senhor livrou hoje o irmão Dido lá em Bezerros de um acidente grave, que poderia ter se tornado um acidente grave ao atropelar uma capivara de madrugada voltando do seu trabalho. Ó Deus, nos ajuda também nisso, nos livra. Quando os meus irmãos estiverem trabalhando, seja lá onde for, livra-os, guarda-os, para que nenhum mal lhes aconteça. E nos dá, ó Deus, uma semana que seja especial na sua presença. Para além disso, ó Deus, ajuda a tua igreja, trazendo irmãos novos convertidos, pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho e serem impactadas por ela. Precisamos, ó Deus, enquanto igreja, Boa Vista 1, o agir do Senhor, para que vejamos esta igreja crescendo, se desenvolvendo, não somente fisicamente ou numericamente, mas sobretudo espiritualmente. Nos ajuda, ó Deus, trazendo pessoas para se juntarem a nós, nos ajuda a crescermos financeiramente. Precisamos, ó Deus, ter urgentemente uma sala exclusiva para as crianças, ó Deus, e precisamos de pessoas para assisti-las durante o culto. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Instrumentaliza, ó Deus, a nossa mensagem pregada de Cristo Jesus, para que pessoas se convertam e se agreguem a nós, sejam batizadas, se integrem à vida da igreja e nos ajudem a continuar a pregar cada vez mais a tua mensagem. Derrame, ó Deus, da sua graça sobre as nossas vidas, é o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.